Bom, hoje nós vamos entrar na unidade 3, que fala sobre contrato de trabalho, e nessa primeira sessão, a sessão 3.1, nós vamos falar sobre admissão, tá? Como é que é o processo de admissão, o que precisa ser feito, qual é a documentação, como é que é o preenchimento, quais são as anotações que nós precisamos fazer, tá? Então, a gente vai ver a carteira de trabalho, a emissão da carteira, o preenchimento, as anotações que precisam ter na carteira, o cadastro no PIS, ou no PASEP, ou no NIS, ou no NIT, o registro de empregados, o processo de admissão que vai da entrevista ao exame admissional, e vamos falar dos aspectos legais aí do Vale Transporte, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre a carteira profissional, né? A emissão, o preenchimento, as anotações. Lembrando sempre que a carteira profissional é um documento importante que todas as pessoas precisam ter, né? Ele é um documento oficial, tá? E ninguém pode estar trabalhando sem ter as suas anotações na carteira de trabalho, tá? Ninguém pode trabalhar sem ter o registro na carteira de trabalho. Ninguém pode iniciar um trabalho sem antes ter tirado a carteira profissional. Eu não posso arrumar um emprego primeiro, começar a trabalhar e depois providenciar a carteira de trabalho, tá? A carteira de trabalho e Previdência Social, que é a CTPS, que a gente conhece, é conhecida simplesmente como carteira profissional, né? A gente nunca fala carteira de trabalho, nós falamos sempre carteira profissional, tá? E, como eu disse, é um documento obrigatório para quem está a prestar algum tipo de serviço em qualquer tipo de empresa no Brasil. O empregador, ele tem o prazo máximo de 5 dias úteis para efetuar as anotações na carteira de trabalho e previdência social, tá? E o trabalhador, ele deverá ter acesso às informações na sua carteira no prazo de 48 horas a partir da sua anotação, tá? Antigamente, esse prazo que a empresa podia ficar com a carteira para fazer as anotações eram só de 48 horas, né? Então, você começava a trabalhar, você entregava a carteira, dali 2 dias, obrigatoriamente, a carteira deveria ter voltado à sua mão, tá? Agora, esse prazo foi estendido. Esse prazo é de 5 dias úteis, mas depois de 48 horas que você entregou a carteira, você já pode, você já deverá ter acesso às suas informações, tá? Então, você pode ter esse acesso hoje através de um aplicativo, né? Que você baixa lá no Play Store, por exemplo, você baixa lá carteira de trabalho digital, né? Cadastra, e a partir daí você começa a ter todos os registros, todas as informações na sua carteira de trabalho. A carteira de trabalho é um dos únicos documentos a reproduzir, esclarecer e comprovar dados sobre a vida funcional do trabalhador. É a única maneira que você tem de comprovar que você trabalhou, né? Se bem que muitas vezes eles vão pedir olerites ou alguma declaração, alguma coisa, mas a carteira de trabalho é o único documento, né, que comprova que realmente você trabalhou numa determinada empresa, tá? As responsáveis pela emissão da carteira de trabalho é o Ministério do Trabalho e as respectivas agências, né, que antigamente eram chamadas de delegacias de trabalho, como também o posto de atendimento ao trabalhador, o PAT. Algumas prefeituras em cidades de interior e sindicatos também podem imprimir, preencher a carteira de trabalho, né, por falta de ter um posto, por falta de ter ali uma delegacia, uma antiga delegacia do trabalho, eles podem emitir a carteira de trabalho. E somente maiores de 14 anos é que podem tirar a carteira de trabalho. Menores de 14 anos não são autorizados a trabalhar, tá? Em qualquer hipótese, ok? Isso é o que rege a lei, né? E se bem que a gente sabe que acontece outras coisas por aí, diferentemente disso, tá? Vamos falar um pouquinho da história aí, da carteira de trabalho,
como é que tudo isso surgiu, como é que surgiu a garantia, todas essas garantias que nós temos hoje, né? Como é que elas surgiram? Bom, foi instituído pelo Decreto 21.175, de 21 de março de 1932, e posteriormente foi regulamentado pelo Decreto 22.035, de 29 de outubro do mesmo ano. O documento garante acesso a algumas dos principais direitos trabalhistas, como, por exemplo, o seguro-desemprego, os benefícios previdenciários, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e também o Programa de Integração Social. Tá? Em 1934, o governo do presidente Getúlio Vargas tornou a carteira de trabalho obrigatório para fins de consolidação dos direitos trabalhistas. Tá? E isso foi baseado numa carta del lavoro que foi criada por Benito Mussolini na Itália em 1927. Então, essa carteira de trabalho, digamos assim, né, ela é uma cópia da Carta del Lavoro, que é a carta de trabalho, né, de lavoro, de labuta, de trabalho, né, que foi criada na Itália pelo Benito Mussolini em 1927. Então, o Getúlio Vargas basicamente copiou, né, esse exemplo e trouxe aqui para o Brasil. A partir de 2018, visando modernizar o acesso às informações da vida laboral do trabalhador, o Ministério do Trabalho ele lançou a Carteira de Trabalho Digital. Essa nova ferramenta é uma extensão da Carteira de Trabalho impressa e está disponível para os cidadãos através de um aplicativo para celular, na versão iOS e também no Android. Tá? Então, é só você pegar o seu celular, como eu comentei com vocês, né? Vai lá na lojinha, no Play Store, baixa esse aplicativo, instala no seu celular e a partir daí você passa a ter a sua carteira impressa no modo digital. Né? Não vai jogar a carteira, óbvio, impressa fora, guarda a carteira, mas você passa a ter todas as informações no próprio celular, né? De forma digital. Os registros que você teve, as anotações sobre fundo de garantia, sobre PIS, tudo certinho fica na sua carteira, tá? O que é a carteira de trabalho digital? Bom, a carteira de trabalho digital é um documento virtual que substitui a CTPS física, né? A carteira de trabalho e previdência social, que foi criada pelo Ministério da Economia para modernizar, para agilizar o acesso ao histórico profissional. Ela pode ser acessada por todos os cidadãos brasileiros por meio do app CTPS digital disponível para smartphones, Android e também iOS. Esse aplicativo ele foi criado em 2017, mas só passou a substituir o documento em papel após a resolução recente do governo federal. Então, para usá-lo, basta você baixar gratuitamente no App Store ou no Play Store do seu site, né? Ou pelo site serviços.mte.gov.br. Então, você pode ter essa carteira profissional tanto no computador, como você pode tê-la no seu celular. Basta que você acesse e baixe isso gratuitamente. A carteira de trabalho digital, ela traz diversos benefícios para as empresas e também para os trabalhadores. Né? Um dos principais é a agilidade na solicitação, já que não é mais preciso enfrentar filas para emitir o documento. Tudo é feito online, de forma rápida e de forma prática. Outra grande vantagem é a facilidade no acesso e consulta de informações. Com o aplicativo, os dados de todas as experiências trabalhistas ficam disponíveis em um único ambiente, otimizando a fiscalização dos vínculos empregatícios. Então, essa carteira de trabalho digital que o governo criou, né, a partir de 2017, agilizou bastante esse trabalho, né? Então, você substitui agora a sua carteira física pela carteira digital, né? Porque todos os dados estão ali de forma digital. Então, fica muito mais fácil você buscar uma determinada informação, buscar o nome de uma empresa que você trabalhou, data que você entrou, data que você saiu, fica tudo certinho ali, tá? Bom, sobre o preenchimento da carteira de trabalho, né?
Muitas vezes as pessoas demoram para atualizar a carteira de trabalho, né? Às vezes a gente fica 5, 6, 7 anos dentro de uma empresa e a gente demora para entregar a carteira, para fazer a atualização, aquela coisa toda, né? Então, como é que isso funciona? Bom, devem ser feitas, né, obrigatoriamente, devem ser anotadas as informações relativas ao contrato de trabalho, tais como os dados do empregador, a data de admissão, a função, a remuneração, circunstâncias especiais que eventualmente existam no contrato de trabalho, alteração de salário, férias, bem como informações de interesse do INSS, como, por exemplo, se você era solteiro e você casou, então teve uma alteração no Estado Civil, uma inclusão ou exclusão de um dependente, um acidente de trabalho, né? Férias, aumento de salário, enfim, tudo aquilo que envolver a vida profissional do funcionário, né, deve ser obrigatoriamente anotado na carteira de trabalho, tá? Tudo o que acontecer, né? Se você teve um aumento de salário, se você teve uma promoção, e se essa promoção foi com ou sem aumento de salário, não importa, ela precisa estar na carteira de trabalho. As férias, quando você tirou, né? E o período aquisitivo que se refere a essas férias que você está tirando, as anotações do fundo de garantia, alterações de salário que você teve, tá? Então, todas essas informações, elas devem constar na carteira de trabalho. Somente o 13º que não anotado na carteira de trabalho, tá? Mas todo o restante, obrigatoriamente, tem que estar na carteira de trabalho. Não deve ser anotados, por sua vez, qualquer circunstância capaz de desabonar a conduta do trabalhador, conforme o artigo 29, parágrafo 4 da Consolidação das Leis do Trabalho. Ou seja, por exemplo, se o funcionário foi demitido por justa causa, né, aconteceu alguma coisa lá, vamos supor que ele tenha discutido com alguém, ele brigou com alguém, né, chegou às vias de fato, discutiu, brigou com alguém, saiu lá no murros e pontapés, tá? Então ele está sendo demitido por justa causa. De forma alguma, de maneira alguma, né, em nenhuma hipótese, a empresa tem o direito de anotar na carteira de trabalho o motivo que aquela pessoa está sendo demitida. Isso não pode, isso vai contra a lei, contra a consolidação das leis do trabalho, tá? Isso realmente não pode fazer, né? Olha lá, é vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho e previdência social, tá? Isso não pode. Vamos supor que o empregado, o colaborador, ele roubou alguma coisa da empresa, chamaram a polícia, fizeram o BO, etc, etc, ele foi demitido por justa causa, tá? Por isso que no termo de rescisão de contrato de trabalho, não é mencionado por que você está sendo demitido, e sim a forma que você está sendo demitido, tá? Então, a demissão por justa causa, pronto, acabou, morreu o assunto, né? Se a outra empresa, por exemplo, numa entrevista, perguntar para você, você saiu, você foi demitido, e por que você foi demitido? Ela foi demitido por justa causa, ela vai querer saber o porquê da justa causa, né? Você vai explicar o que foi que aconteceu e por que a empresa tomou aquela conduta, tá? Mas na carteira não pode ser feito essa anotação sobre você poder penalizar a empresa que fizer isso, tá? Essas anotações desabonadoras incluem o motivo da demissão, se por justa causa, sem justa causa, etc. Eventuais punições disciplinares e tudo mais que possa prejudicar a vida profissional do trabalhador. Caso o empregador efetue tais anotações desabonadoras, fica sujeito à punição administrativa, né? Atuação lavrada pelos auditores fiscais do trabalho, bem como, conforme o caso, a indenização do trabalhador por danos morais experimentados, ok? Então, se a empresa, por qualquer motivo, fizer esta anotação, né, porque ela está com ódio do funcionário, porque ela está com raiva, ela quer se vingar, ela quer prejudicar o funcionário,
tá? Ela vai acabar se prejudicando, porque o funcionário pode abrir aí um processo contra a empresa, tá? E, claro, ele vai ganhar porque a consolidação das leis do trabalho diz claramente que isso não pode ser feito, tá? Ô, Muito bem. professor, Pois não. é, em relação à empresa, ela pode ter dois tipos de contrato? Ter dois tipos de contrato? Sim, porque tem uns contratos que a pessoa tem que trabalhar 1 hora e meia a mais, uma vez, né? Tipo, a cada mês eu entro uma semana, 1 hora e meia a mais. E tem outro tipo de contrato no mesmo funcionários que não precisa. E folga com a mesma modalidade, forma do mesmo jeito. Isso é certo? Não, isso não é certo. Precisa ver o que. Peraí, veja bem. É, precisa analisar e ver por que você tem que trabalhar 1 hora e meia a mais por semana e uma outra pessoa, seguindo o mesmo horário que o seu, não precisa trabalhar 1 hora e meia a mais. Primeiro precisa entender isso, tá? Eles falam que é Segundo, folgar no domingo, aí a gente tem que entrar. No caso, a gente trabalha 1 hora e 48 minutos a mais do que as 9 horas que a gente já trabalha. sei. E não conta como extra, conta como se fosse para banco de horas e a gente fosse jogar no domingo. Ah, Só tá que contando como banco de horas, esse a mais que você trabalha. é para banco de horas para poder a gente folgar no domingo. A gente entra 1 hora e meia e sai 11h28 do 11h28 da noite. Então a gente passa, exemplo, é horrível isso. Muita gente desmaia de fome porque não aguenta e fica nessa. E tem e tem um certo pessoal que não compensa, não. Aí a gente foi investigar e descobriu que a forma de contrato é diferente. É dois tipos de contrato que tem. Então, precisa analisar e ver certinho o que está sendo feito e por que está sendo feito isso, tá? Se ele está fazendo um acordo com você, um contrato com você, basicamente ele tem que estar amparado pela lei para estar fazendo tudo isso, tá? A legislação permite que você trabalhe 1 hora e meia a mais por dia, até 2 horas a mais por dia, a título de hora extra, tá? Isso a legislação permite, a título de hora extra. Ou ele te paga isso em dinheiro, ou transforma isso em banco de dados, em banco de horas, tá? Para você tirar lá na frente, ok? Agora, precisa ver por que ele está fazendo isso, de que forma ele está fazendo isso, entender bem isso para poder saber se isso está dentro da lei ou se não está fora da lei. Eu acredito que não esteja fora da lei, porque senão iria ter algum tipo de problema. Mas a orientação que eu te dou é você procurar o seu sindicato, explicar o que está acontecendo, porque às vezes tem um acordo com o sindicato, que muitas vezes o funcionário não sabe, está na convenção, tá? Então você precisa entender isso com o sindicato para poder entender melhor. Aham. Eu vou Então vamos procurar. lá. Falando do preenchimento da carteira de trabalho, tá? Então, a partir do momento que a pessoa começa a trabalhar, ela precisa ter a sua carteira de trabalho preenchida, tá? Aqui nós pegamos um exemplo hipotético, né? Só para a gente entender o preenchimento da carteira, tá? Não vamos nos preocupar com os dados, com a função, salário, nada disso, tá? Então, na sua carteira, você já deve ter visto a sua carteira, né? Nós temos uma cópia da carteira aqui, tem os números aqui, e aqui você tem a explicação do que significa cada um, né? Então, o primeiro aqui você tem o nome do empregador, que você pode fazer isso de forma manual, ou você pode bater um carimbo aqui, né? Aqui você tem, antigamente estava como CGC, né? Agora é CNPJ, né? As carteiras antigas aí tá como CGC, mas você pode reparar que aqui do lado está como CNPJ, é a mesma coisa, né? Então, se for empresa, você vai colocar CNPJ. Se for uma pessoa física, como por exemplo, você está contratando uma empregada doméstica, por exemplo, uma babá, alguém assim, você vai colocar aqui o CPF
da pessoa que está contratando, tá? O endereço da empresa ou do local que você vai trabalhar, né? A espécie do estabelecimento, né? Se é residência, se é casa de praia, ou se é uma empresa, né? Qual o cargo que você está sendo admitido, né? O número do Código Brasileiro de Operações, que é chamado CBO, né? Colocar o número do CBO de acordo com a função do funcionário, se for funcionário doméstico, se for um funcionário de uma empresa. Então, existe no Ministério do Trabalho um Código Brasileiro de Operação, né? Um número que representa esse cargo aqui. Então, você precisa ir lá ver o que mais se aproxima, né? Ou tem realmente aquela denominação, ou tem aquilo que mais se aproxima daquela remuneração, tá? É colocada a data de admissão, qual é o número do registro, qual é o número da folha ou ficha que a pessoa está sendo registrada, especificar a remuneração que ela está recebendo, né? Colocado também por extenso, e a carteira precisa ser assinada pela pessoa ou pelo signatário, né? Ou pelo responsável que está fazendo o registro aqui, desde que tenha uma procuração, tá? Depois, mais para frente, aqui, né? Então, depois nós temos aqui a remuneração, a assinatura do empregado, tá? O número 13 você vai deixar em branco, não preenche. O número 14 também não preenche, que antigamente seriam testemunhas, né? Mas hoje não se usa mais isso, tá? Aí, se por acaso você sair, né, é dado baixa na sua carteira, tá? E não importa se você está saindo hoje para receber daqui 10 dias, por exemplo, né? Que é o prazo que a empresa tem para se pagar. Então, se hoje é o último dia, a empresa já tem a obrigação e você já tem o direito de ter a baixa na sua carteira, tá? Não precisa esperar 2, 3 dias para dar baixa, ou dar baixa só no dia que você vai receber, essas coisas todas, né? De repente, a pessoa precisa dar baixa na hora aqui, porque está saindo de uma empresa, já está entrando na outra, então ele já precisa dar baixa. Então, isso aqui, nada impede que a pessoa dê baixa na sua carteira, já pode dar baixa de imediato, tá? Então, coloca a data da saída, né? Dia, mês e ano, e a pessoa também vai assinar aqui, né? Ou a mesma pessoa, ou a pessoa que é responsável, a pessoa que tem a procuração, a pessoa que representa a empresa vai assinar aqui, tá? E os outros campos aqui embaixo vão ficar em branco também, né? Com exceção aqui do número 19, embora esteja não preencher, mas geralmente se coloca aqui o número do comunicado de dispensa do trabalho, que é o do seguro-desemprego, tá? Porque quando a pessoa arruma um outro emprego, esse seguro ele precisa ser suspenso, né? Então, se coloca aqui o número do CD quando for exigido, ok? Muito bem. Falando sobre alteração de salário, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é localizar as páginas de alteração de salário, e aí você vai preencher da seguinte forma, né? Aumentado em que data? A data a partir do qual o aumento passou a valer, dia, mês e ano. Colocar a alteração e dando preferência sempre no primeiro dia do mês escolhido, né? Porque isso facilita os cálculos do salário, né? E você coloca ali um novo valor do salário, né? Então, ali você tem a data que ocorreu, tá? A alteração que foi feita, né? E o valor do novo salário, né? Não foi alterado de para, não, ali só foi alterado para tanto. Então, você entrou ganhando, por exemplo, R$1.000, então no dia 1º de outubro você foi aumentado para 2.000, então é essa alteração que será feita na sua carteira. Dia 1º de outubro de 2020, alteração de salário por mérito, por promoção, por alguma coisa, né? Alteração de salário para R$2.000, tá? Na função, você repete a função que está na página de admissão, ou se houver alterado a função do funcionário, você vai conferir a lista de CBO,
para saber qual a nova função que melhor se encaixa com as novas atribuições e vai colocar a nova função, né? Geralmente a pessoa muda de função e tem um aumento de salário. Então, nesse campo alteração de salário, você tem justamente os dois campos, de salário e a nova função. Então, basta você colocar lá, buscar a nova função, de acordo com o Código Brasileiro de Operações, né? E você coloca lá qual é a nova função, tá? O motivo de aumento de salário, né? Se foi uma mudança de função, se foi pelo tempo de serviço, se for por merecimento, tá? Então, você vai colocar, explicar ali por que você teve esse aumento. E esse preenchimento, por incrível que pareça, pode até parecer uma coisa sem sentido, mas é uma coisa muito importante, porque quando você arruma um novo emprego e que você apresenta a sua carteira, a pessoa vai ver lá o seu histórico, né? E vai olhar as suas alterações de salário. Então, é importante. Ah, teve aumento por promoção, teve aumento por merecimento, teve aumento por causa disso, por causa daquilo. Então, isso é muito importante para o trabalhador, porque mostra ali de que maneira está evoluindo a carreira profissional dele, tá? E, por último, claro, o empregador necessita assinar, ok? Anotação de férias, a mesma coisa. Você vai localizar as páginas onde tem as anotações de férias, né? Onde é que estão ali, e vai fazer as suas anotações. Então, qual o período que o funcionário retirou as férias? Qual o período que ele gozou essas férias, né? Então, a data que ele começou a contar o período aquisitivo, né? O período aquisitivo é de 12 meses, tá? E a data que se concluiu o período no formato dia, mês e ano, quando começou e quando terminou, tá? E o período em que as férias foram efetivamente gozadas, a mesma coisa, dia, mês e ano e assinatura. Então, por exemplo, o período aquisitivo é o período que te dá direito a ter férias. Então, funciona assim, nós temos direito a um período de férias, tá? De descanso remunerado, de 30 dias, a partir de 12 meses de trabalho ininterruptos na empresa, ok? Então, por exemplo, eu entrei no dia 1º de outubro de 2020, quando chegar o dia 30 de setembro de 2021, formou um período aquisitivo. Então, a partir do dia 1º de outubro de 2021, eu já tenho direito a férias de 30 dias, ok? Porém, a empresa tem o direito de mais 11 meses, 29 dias para te pagar essas férias, ok? A empresa não é obrigado, a partir do momento que você atinge o período aquisitivo, ou que você faz um ano de empresa, que você já tem direito a férias, a empresa não é obrigada a te pagar no primeiro dia após a aquisição desse período. Ela tem mais 11 meses e 29 dias para te pagar as férias, tá? O que não pode acontecer é acumular as segundas férias, tá? Ela tem que pagar antes, você tem que sair antes de completar as segundas férias vencidas, tá? Isso não pode acontecer. Se acontecer, ela vai ter que te pagar uma férias a mais, férias em dobro, tá? Então, não pode deixar isso acontecer, ok? Então, você tem direito a 30 dias, isso se você não atingir o limite de faltas durante um determinado período. Existe uma tabela de faltas, né? Até 5 faltas no ano você tem 30 dias, depois de 5 a 10 é tanto, de 10 a 15 é tanto, de 15 a 20, de 20 a 30, tá? Então, você tem uma tabelinha aí para saber quantos dias você tem realmente de férias no ano, baseado nas suas faltas que você teve na empresa durante o período aquisitivo, tá? Então, aqui nós entramos na parte do fundo de garantia, né? Geralmente fica quase ali no meio da sua carteira de trabalho, onde a empresa também é obrigada a efetuar o preenchimento,
tá? De todos os dados referentes ao seu fundo de garantia. Essa informação aqui era importantíssima também, tá? Porque quando você é demitido sem justa causa, você tem direito a sacar o seu fundo de garantia, e essas informações aqui são informações importantes para a Caixa Econômica para liberar aí o seu fundo de garantia, tá? Antigamente, né, o banco, o fundo de garantia, ele não era centralizado na Caixa Econômica, tá? As empresas escolhiam o banco de sua preferência para fazer os depósitos do fundo de garantia, né? Então, umas empresas, por exemplo, depositavam no Bradesco, outras empresas depositavam no Banco do Brasil, outras depositavam na Caixa Econômica, né? Naquela época, outras depositavam no Itaú, enfim, naquela época existia uma enormidade de bancos, então cada empresa escolhia onde melhor queria depositar o fundo de garantia. E geralmente era no banco onde a empresa tinha conta, era muito mais fácil, né? A partir de um determinado momento, né, o governo resolveu intervir e centralizou todos os depósitos do Fundo de Garantia na Caixa Econômica Federal, né? Porque o Fundo de Garantia, você vai ver mais para frente depois, o Fundo de Garantia é uma das fontes mais importantes que é utilizado na moradia, né? Todo o dinheiro do Fundo de Garantia, entre aspas, né, ele deve ser, né, utilizado para habitação. Então, ele financia a habitação, né? Então, o dinheiro do nosso fundo de garantia que está lá, ele está financiando a habitação, tá? Então, o governo resolveu centralizar tudo isso na Caixa Econômica para ficar mais fácil para ele controlar, acompanhar de perto todos esses depósitos, tá? E, claro, você também pode acompanhar pelo seu aplicativo, pelo seu celular, tá? Você entra também lá no Play Store, baixa lá o fundo de garantia, né? E você passa a ter o controle das suas contas do fundo de garantia no seu celular, tá? Então, você entra, você se cadastra, estando tudo certinho, os dados todos corretos, ele vai te mostrar todas as suas contas que você teve desde o seu primeiro emprego, tá? Se tem algum fundo de garantia parado ali em alguma conta, ele vai te mostrar qual é o saldo que você tem, né? Se você sacou os fundos de garantia, ele vai te mostrar que você sacou, que as contas estão zeradas, e você consegue acompanhar se a empresa a qual você está trabalhando, ela está depositando na data correta o fundo de garantia, né? Você faz o cadastro, você cadastra lá o seu e-mail, né? Ou o seu celular, e todas as vezes que a empresa fizer a movimentação na sua conta, fizer o depósito na sua conta, ou a Caixa Econômica fizer a atualização da correção do dinheiro que está lá depositado, você recebe um alerta no seu celular, né? Então você fica sabendo se a empresa está depositando ou não o fundo de garantia na idade correta, tá? Então você passa a ser um agente fiscalizador, porque você acompanhando e percebendo que a empresa não está depositando fundo de garantia, você pode denunciar a empresa, né? Não esperar chegar lá na frente, perceber que ela não está depositando fundo de garantia. Então, só na hora que você sai, na hora que você vai sacar, por exemplo, fundo de garantia, que você se depara que a empresa não depositou o fundo de garantia, e aí começa aquela briga, aí vai para o sindicato, e aquela história toda. Então, é extremamente interessante, tá? Você acompanhar esses depósitos do fundo de garantia pelo aplicativo, tá? Não custa nada, você baixa esse aplicativo de graça, tá? Então, aqui, todas as informações que são informações importantes sobre o fundo de garantia, tá? Como é que é feita a baixa na carteira? Bom, primeiramente, ao fazer a rescisão de contrato, as informações referentes ao desligamento do trabalhador devem ser registradas na carteira. Foi aquilo que eu falei para vocês no começo da aula, né? Não precisa esperar a data da homologação, né? Não precisa esperar. Hoje não se vai mais ao sindicato, a não ser que se tenha um acordo, tá? Hoje, mesmo que você tenha mais de um ano de trabalho na empresa,
a rescisão ela pode ser feita na empresa. A obrigatoriedade de se fazer no sindicato foi abolido. A empresa não precisa ir, tá? Então, você, por exemplo, está deixando a empresa hoje, você já pode pedir para a pessoa já dar baixa na sua carteira ali naquela hora, tá? Não precisa esperar o dia da homologação, tá? Então, para dar baixa no documento, basta ir na página do contrato de trabalho, aquela página primeira que nós vimos, né? E informar ali a data da saída, ou seja, o último dia do trabalho prestado pelo empregado, pelo colaborador. E logo após assinar o campo, assinatura do empregador, tá? Aí pronto, tá feito o desligamento do funcionário de uma forma correta, tá? Então não precisa esperar absolutamente nada, já pode fazer de imediato, ok? O cadastro no NIS, o que significa o NIS, né? Bom, o cadastro no NIS proporciona uma conveniência e modernidade ao empregador na hora de cadastrar os seus empregados. É uma solução que permite a identificação do trabalhador nos diversos cadastros, bem como no cidadão brasileiro, beneficiário de programas sociais, e do cidadão que se enquadra nas condições estabelecidas pelas políticas públicas do governo federal, estadual e municipal. Tá? Assim, para identificação social, é registrado o NIS, Número de Identificação Social, o qual sua utilização é essencial tanto para as políticas públicas e programas sociais, quanto para permitir que o empregador recolha os tributos ao trabalhador. Para as empresas, a Caixa Econômica Federal disponibiliza duas formas de cadastramento, tanto online ou em lote, ambos acessados pela Conectividade Social, que é o CNS. Então, esse número de NIS aqui nada mais é do que o PIS, tá? O Programa de Integração Social, e o NIT também, número do trabalhador, tá? Número de identificação do trabalhador. Então, todos eles é o mesmo número, com exceção do NIT, né? O NIT muda um pouquinho, mas tanto o NIS quanto o PIS, eles têm o mesmo número com denominações diferentes, tá? Ele é NIS para a Caixa Econômica e ele é PIS para a empresa, ele é PIS para a gente, mas para a Caixa Econômica é o NIS, tá? Então, isso não muda em nada, é só uma sigla, é só um número que muda aí, tá? Não tem nada a ver, né? Então, tá lá, o NIS, o número de identificação social, é um número de cadastro realizado pela Caixa e devem ser cadastrados o trabalhador vinculado à empresa privada, cooperativa ou um empregador pessoa física, os beneficiários de programas sociais, o diretor não empregado, quando optante pelo fundo de garantia, e os beneficiários de políticas públicas, tá? Para os trabalhadores, esse número será utilizado para identificá-lo no recolhimento e no recebimento do fundo de garantia, no seguro-desemprego, no abono salarial e também no ato da aposentadoria. Mas não se preocupe, porque esse NIS aqui, tá? É o PIS que você tem. Então, ele só muda a denominação. Então, não precisa se preocupar. De repente, você olhou a sua carteira e falou, nossa, mas eu não tenho o número de NIS e eu preciso do NIS. Não precisa nada, tá? O número de NIS é o número do seu PIS. É o número que te identifica na Caixa Econômica, no fundo de garantia, tá? É a mesma coisa, só muda a denominação. Então, como eu vou fazer o cadastramento por... Oi? Tenho uma dúvida. O PIS, para a gente, para a pessoa que é registrada receber o PIS, a empresa tem que mandar um documento para o governo, certo? A raiz. Isso. Quando a empresa não manda esse documento para o governo, você não recebe, porque é como se você não tivesse trabalhado um ano antes para receber o PIS. Aí a Exatamente. gente tem que fazer o quê quando isso acontece? Você tem que fazer uma reclamação ou no sindicato, tá? Informando que a empresa a qual você trabalha não emitiu a RAIS, a Relação Anual de Salários, ou você pode procurar o Ministério do Trabalho, né? E ali você efetuar a denúncia dizendo que a sua empresa não cumpriu com a entrega de um documento que é a RAIS. Aí eles vão fiscalizar a empresa.
Ah, entendi. Tá? Aí tem que esperar, né? Fazer a atualização, ela entregar, né? Ela informar os funcionários que ela entregou e tudo mais. A outra forma que você tem, que aí é uma forma um tanto quanto arriscada, infelizmente, né? A gente sabe disso, é você chegar no departamento pessoal da sua empresa e dizer, olha, eu fui retirar o meu PIS, mas você precisa ter certeza disso, se você tem direito ao PIS, tá? Porque às vezes a gente vai retirar o PIS e não está dentro das condições para a retirada do PIS. Precisa ver isso também, né? Não é só a entrega do documento, você precisa ter a certeza que a empresa não entregou o documento, tá? Mas você pode chegar no departamento pessoal e falar, olha, eu fui retirar o meu PIS e ele diz lá que eu não tenho para retirar, mas eu vi aqui as condições, eu estou dentro das condições e eu queria saber por que eu não tenho. Então você questiona a empresa, né? Ela vai falar, não, você está fora da tabela. Ou se você tiver certeza que você tem direito, você fala, eu quero verificar se você entregou a RAIS. Ela é obrigada a te mostrar, tá? Você tem esse direito. E quando o Ministério do Trabalho entrega o documento para o banco? Não entendi. Quando o Ministério do Trabalho não entrega o documento para o banco. Quando o Ministério do Trabalho não entrega... Não, isso não acontece. A RAIS é assim, a RAIS ela é entregue, tá? E ela vai para o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é que faz toda a atualização. Não existe, é impossível o Ministério do Trabalho não entregar um documento para o banco. Isso não existe, tá? Então, isso aconteceu com a minha mãe. Não, não pode ser. Se o Ministério do Trabalho não entregou para o banco, foi porque a empresa não entregou para o Ministério do Trabalho. Entendi. Entendeu? É muito difícil, porque isso tudo é digital. Tudo isso é automático agora, tá? Antigamente poderia até acontecer, mas hoje é impossível acontecer alguma coisa nesse sentido. Ok? Entendi. Ô, professor, a gente recebe depois de 5 anos registrado ou após o primeiro registro tendo 5 anos? Não, é após 5 anos de registro. Do primeiro registro. Registrou a primeira vez. Aí, no caso, trabalhou 2 anos, 3 anos, aí parou. Aí depois, no outro ano, já consegue receber? Precisa, eu não lembro muito bem de certo a regra, mas parece que você precisa ter trabalhado pelo menos, se você nunca recebeu, você precisa ter os 5 anos, tá? E aí você recebe, mas você precisa ter trabalhado pelo menos 60 dias em um ano para poder receber alguma coisa. Agora entendi. Entendeu? Você tem um prazo. Mas se você entrar lá na Caixa Econômica Federal e buscar lá as instruções sobre como receber o PIS, você tem lá todo o esquema, tudo certinho, tudo muito bem detalhado, muito bem explicado, tá? As normas, os procedimentos, como receber, o calendário, de que forma receber, tudo certo, tudo muito bem explicadinho. Bom, como é que a gente faz o cadastramento do PIS/PASEP, né? Porque quando você está registrando alguém, e se você está registrando esse alguém pela primeira vez, você precisa fazer o cadastro dessa pessoa no PIS. Por isso que quando você está contratando, quando você pede todos os documentos, um dos documentos que você necessita pedir, né? É obrigatório pedir, porque é através desse número que você vai fazer os depósitos do fundo de garantia. Você pede o cadastramento do PIS/PASEP para a pessoa. Tem que estar anotado na carteira de trabalho da pessoa, tá? Nas anotações gerais, quando se faz o cadastramento pela primeira vez, a pessoa, a empresa que está efetuando esse cadastramento, ela faz essa anotação, tá? Como é que se cadastra? Bom, para solicitar a vinculação ao PIS ou ao PASEP, a entidade deve dirigir-se por escrito a uma agência do Banco do Brasil e informar os seguintes dados: o número de inscrição do CNPJ, né? O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, o endereço completo com CEP e telefone e a data do início das atividades.
A solicitação deverá ser apresentada com cópia dos atos constitutivos da entidade. Então, lei, decreto, estatuto, ata, contrato, né? Para o caso de prefeituras, com a lei da criação do município. Então, aqui, quando eu vou fazer o cadastramento pela primeira vez do PIS/PASEP, a empresa, né? Porque a empresa precisa cadastrar como empresa, para depois ela poder vincular os funcionários na empresa, tá? Então, são 2 cadastros que eu faço aí, né? Quando eu estou iniciando uma empresa, quando a empresa tá sendo constituída, né? Ela tem que pegar toda a documentação, né? Contrato social, CNPJ, tudo certo, vai no banco, né? Ou no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica Federal. O PIS é na Caixa Econômica e o PASEP é no Banco do Brasil, tá? E, mediante a entrega desses documentos, o banco vai fazer o seu cadastro no PIS e no PASEP, tá? A partir daí, todo funcionário que vai entrando, que já tem o número do PIS, por exemplo, do PASEP, ou você vai precisar cadastrar esse funcionário, você vai vinculando esse funcionário ao seu registro, né? Porque você está registrando o funcionário. Então, esse funcionário, ele fica ali registrado, né, vinculado à sua inscrição até o dia em que ele sai, em que muda a inscrição, tá? Para cadastrar os servidores, a mesma coisa, né? Cada trabalhador deve ser inscrito somente uma vez, tá? No PIS ou no PASEP, e seu cadastramento é obrigatório no ato da primeira admissão, tá? Então, no seu primeiro emprego é que você, obrigatoriamente, a empresa tinha que ter te cadastrado no PIS. O que pode acontecer, né? Como já aconteceu e às vezes até acontece. A pessoa começa a trabalhar, né, é registrada, tudo certinho, mas alguém falha e não cadastra a pessoa no PIS, né? E aí vai dar um tremendo de um problema lá na frente, né? Porque aí quando a pessoa, se a pessoa pedir a conta, tudo bem, ela não vai enfrentar muito tipo de problema. Mas se a pessoa for demitida, vai ter um problema enorme porque ela não foi cadastrada no PIS, né? Então, aí precisa cadastrar, efetuar todo o cadastramento e tudo mais, tá? Para evitar a duplicidade, o contratante deve verificar na carteira de trabalho, mediante o comprovante de inscrição ou extrato do participante, né? Se o servidor já é inscrito no PIS ou no PASEP. Caso ele já o seja, não há necessidade do novo cadastramento, mas só anotar nos registros o número de inscrição para a prestação de informações sociais. Tá? Então, você precisa verificar isso, dar uma olhadinha lá na carteira de trabalho da pessoa, se tem a anotação. Muitas vezes, o que pode acontecer? A pessoa foi inscrita no PIS ou no PASEP, tá? Mas alguém esqueceu de fazer essa anotação na carteira de trabalho. Por isso que você pede a carteira e você pede a inscrição da pessoa, né? Um extrato, ou antigamente existia um cartão com o número do PIS, né? Existia o cartão cidadão, por exemplo. Quem tem um cartão cidadão, você tem o número do PIS ali, tá? Hoje não tem mais esse cartão cidadão, né? Foi abolido. Mas você pede um extrato da pessoa para saber se a pessoa está inscrita, né? Às vezes não está anotado na carteira profissional da pessoa, mas ela está inscrita. Então, a gente precisa se cercar de todos os cuidados, tá? Verifica, olha, pergunta para a pessoa, né? Faz uma pesquisa na Caixa Econômica para saber certinho se realmente a pessoa não foi inscrita. Falando agora de registro de empregado, então nós vamos registrar um empregado. Então, o registro de empregado e a anotação na carteira profissional, os direitos e deveres do empregado, do empregador, e direitos e deveres do empregado. Nunca se esqueça disso. Da mesma forma que a empresa tem direitos, você tem obrigações. E da mesma forma que você tem direitos, a empresa também tem obrigações, tá? Então, quando você vai trabalhar numa empresa, tá? Você está fazendo um contrato com a empresa, né? Que você vai prestar um determinado serviço e a empresa, em contrapartida, vai te remunerar por aquele serviço.
Então, vocês estão fazendo um contrato. Nesse caso, é chamado de contrato de trabalho. Então, vocês estão celebrando um contrato. Você com a empresa com você, tá? Quando se celebra um contrato, não se pode esquecer que os dois lados têm direitos e os dois lados têm obrigações, tá? Nós não podemos nos esquecer disso. Tem muita gente que se esquece disso, né? Começa a trabalhar na empresa e acha que, a partir de um determinado momento, a empresa só tem obrigação, não tem mais direito algum. Ela só tem a obrigação de te fazer as coisas, né? Pagar salário, te dar descanso, te dar não sei o quê, te dar semana de folga, pagar participação nos lucros, pagar isso, pagar aquilo, etc, etc, etc. Não é bem desse lado, desse jeito que funcionam as coisas, tá? Lembre-se que quando nós entramos, nós fizemos um acordo, nós acordamos alguma coisa, né? Nós sentamos, nós conversamos e nós acordamos alguma coisa. E isso foi colocado num contrato de trabalho, ok? Não estou querendo aqui puxar sardinha nem para um lado e nem para o outro, mas deixar a coisa bem clara, tá? Aqui nós estamos falando tanto do lado do empregador, como também a gente fala do lado do empregado também. Nós precisamos entender todas essas partes, porque aí nós somos questionados, né? O empregado, ele vai te questionar, ele vai te perguntar, ele quer saber, ele tem direito de saber as coisas, então nós precisamos ter tudo na ponta da língua. O Ministério do Trabalho, através da Portaria 41, de 28 de março de 2007, ele edita normas referentes ao registro de empregados e as anotações na carteira de trabalho. Então, nada é feito por acaso. Tudo é feito ali baseado numa regra, baseado numa norma, baseado numa lei, tudo certinho, tudo bonitinho. E as empresas necessitam seguir essas normas, tá? Como é que eu preencho aí um livro registro de empregados? Aqui a gente está falando de livro, mas do livro virou ficha e agora também virou um registro eletrônico, tá? A coisa está partindo para a tecnologia, então tem muita empresa que já aboliu aí o livro, já aboliu a ficha e está fazendo tudo de forma eletrônica, tá? Mas a gente vai falar de registro de empregados, vamos dizer que a empresa ainda é uma empresa pequena, onde você está usando aí o livro ou está usando uma ficha registro de empregados, tá? O livro de empregados, também chamado de ficha de registro de empregado, concentra todas as informações relacionadas aos funcionários da empresa, como contribuição sindical, alteração de salário, promoção, ocorrência de doenças ocupacionais, férias e qualquer outra ocorrência profissional que deve ser registrada junto ao Ministério do Trabalho, tá? Todas as informações que estão na sua carteira de trabalho, elas também estão no livro Registro do Empregado. Um é cópia do outro, só muda o nome, ok? Então, todas as vezes que eu faço uma alteração na carteira de trabalho do funcionário, eu também preciso fazer essa alteração no Registro de Empregados ou na ficha de empregados, tá? Isso é muito importante, esse controle precisa ter, esse controle é vital para a empresa. Numa fiscalização, a primeira coisa que vai ser pedida é justamente esse registro, né? Para o fiscal saber quantos funcionários trabalham na empresa, ele vai fazer a contagem física, né? Ele vai olhar no livro e vai ver lá que tem 10 funcionários. Aí a primeira coisa que ele faz é contar ou o número de cartões na chapeira, por exemplo, ou contar o número de funcionários que estão dentro da empresa. Se ele contar 11, pronto, ele já detectou ali que está faltando um funcionário que não está no livro. Então, você vai ter que explicar quem que é aquele funcionário, o que ele está fazendo ali, por que ele está ali, tá? Além do que, o registro de empregados, ele conta aí a história, ele conta a vida do funcionário numa determinada empresa, tá? No livro Registro de Empregados, o que você vai preencher? Todos os dados que nós já falamos anteriormente, né? Você não pode esquecer, óbvio, que a primeira informação que você tem é o nome completo do trabalhador, sem abreviaturas, e a função que ele vai exercer dentro da empresa, assim como a data de admissão ou de demissão,
a sua duração, bem como períodos de férias e possíveis acidentes sofridos durante o exercício da sua função, tá? Então, você precisa anotar tudo o que acontece na vida profissional, né, daquele seu colaborador dentro da sua empresa, tá? Então, por exemplo, o número e nome de identificação do funcionário, o número e série da carteira de trabalho, a data de admissão e data de demissão, o cargo ou a função, a conta vinculada do Fundo de Garantia e do PIS e do PASEP, além também de filiação, nome de pai e nome de mãe, local e data de nascimento, qual o sindicato que ele pertence, né? Não precisa estar afiliado, tá? Não é obrigatório isso, mas qual o sindicato a qual você pertence. O horário de trabalho previsto, se ele é individual, se ele é coletivo, o número do seu CPF, título de eleitor, RG, certificado de reservista, se for do sexo masculino, a CNH é importante também se ele está sendo contratado como um motorista, né? Documento que comprove a sua naturalização, se for o caso. Por exemplo, ele não é brasileiro, ele é estrangeiro, então precisa ter esse documento. Ali também você tem um espaço para uma foto, né? A assinatura do trabalhador, se ele tem, por exemplo, registro em algum conselho, tá? Então, por exemplo, ele vai trabalhar numa empresa química, então ele é químico, ele é registrado no Conselho Regional dos Químicos, então ele tem que enviar essa carteirinha, esse número de registro do conselho para a empresa. Se ele é médico e vai trabalhar no hospital, ele tem um Conselho Regional de Medicina, então ele também manda, se ele é advogado, enfim, todas as profissões que são regulamentadas, que tem o seu conselho regional, né? E se essa pessoa for cadastrada neste conselho, né? Se for registrada nesse conselho, ela também precisa mostrar esta carteira para a empresa, tá? Processo de admissão aqui em entrevista, isso é super importante, né? Você está iniciando aí um processo de recrutamento, de seleção, e você não sabe, né? Ou a empresa não sabe por onde começar, como é que eu faço isso, aquela coisa toda, né? Então, essa, por incrível que pareça, é uma realidade vivida por um monte de empresas, tá? Principalmente por aquelas que não podem contar com as vantagens de um RH bem estruturado, né? Porque essa parte de processo de admissão, né? Aquele primeiro contato onde você está admitindo o funcionário, né? Quando você está contratando esse funcionário, porque RH é uma coisa e departamento pessoal é outra totalmente diferente. A gente já comentou sobre isso aqui, né? Então, essa primeira parte do processo de admissão, ele está sendo feito pelos recursos humanos. É ele que está recebendo ali o funcionário e tudo mais, né? Dando a diretriz, fazendo a entrevista, para depois direcioná-lo ao departamento pessoal, tá? É preciso entender que esse processo de recrutamento e seleção, ele tem etapas, que se seguidas à risca, né, certinho, bonitinho, vai diminuir muito a chance de você errar quando contratar um determinado funcionário, né? Que aí, se você não tiver um roteiro, se você não tiver um script, né? Se você não tiver ali as anotações, o que eu preciso fazer, de que forma, como fazer tudo certinho, você pode até incorrer num erro, acontecer alguma coisa e você errar, tá? E aí, acontecer lá na frente de você ter aí uma série de dor de cabeças porque acabou errando aí a contratação do funcionário. Esqueceu de pedir um documento, por exemplo, esqueceu de pedir carteira de vacinação, por exemplo, para quem tem filhos menores de 14 anos, tá? Tudo isso é importante, você não pode esquecer, porque se vier a fiscalização, te pedir os registros, pedir a documentação, e você não pediu, ou o funcionário não assinou alguma coisa, você pode ser penalizado, inclusive, com multa, tá? Sobre desenho de cargos, né? A forma que é o cargo, tá? Esse é um documento que mapeia cada atividade desenvolvida na empresa. Com ele, você terá o perfil desejado para a vaga, os requisitos mínimos para a contratação, a formação acadêmica do funcionário, tempo de experiência na área, principal atribuição do cargo, horário de trabalho, responsabilidade, remuneração, além de outras informações. Então, o que significa o desenho do cargo? Por exemplo, alguém chega para você e fala assim, olha, eu preciso que você me contrate
um auxiliar administrativo, um auxiliar financeiro, né? Então, você quer saber da pessoa que está pedindo esse funcionário? Sim, mas me diz aí, me desenha o cargo, como é que é o cargo, né? Então, ele vai te falar, olha, eu quero uma pessoa que tenha experiência, tenha faculdade, fale inglês, conheça o Word, conheça Excel. Então, ele vai te desenhar o cargo ali, né? Ele vai te mostrar que perfil ele quer de pessoa, tá? Qual é a pessoa que ele quer que se adequa melhor àquela vaga que precisa ser preenchida. Isso é importantíssimo para quem está fazendo entrevista. Porque simplesmente alguém chega para você e fala, olha, eu quero um auxiliar financeiro. Aí você starta a vaga, auxiliar financeiro, aí chega qualquer pessoa lá e fala assim, olha, eu sou auxiliar financeiro. Ah, você é auxiliar? Sou. Pronto, então tá contratado. Não é bem assim que funciona, né? Precisa saber se a pessoa tem experiência, que experiência que ela tem, qual a experiência que ela tem, qual é a vivência que ela tem, quais foram as empresas que ela trabalhou, o tempo que ela trabalhou em cada uma das empresas. Então, tudo isso é importante na hora de você fazer a entrevista, tá? Na hora de você fazer a prospecção de candidatos, ou seja, na hora que você vai fazer a divulgação, você vai começar a contratar as pessoas, buscar uma pessoa, né? Você precisa fazer uma divulgação atraente, né? Uma divulgação que chame a atenção de possíveis talentos e torne claro os requisitos e perfil de trabalho, né? Mas, no entanto, você precisa tomar muito cuidado com o texto, porque afinal a sua empresa está em jogo, né? Universidade, mídias sociais, rádio, TV, sites especializados podem dar uma melhor visibilidade a tudo isso, né? Então, quando você for fazer aí o anúncio da vaga, por exemplo, você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você está escrevendo, né? De que forma que você está pedindo o funcionário, qual é o perfil do funcionário, né? Precisa tomar muito cuidado com o que você vai escrever, o que você vai pedir, para não ter nenhum tipo de problema, principalmente hoje, né? Hoje está muito mais delicado a busca por um funcionário, né? Dependendo do jeito que você está escrevendo, como você está procurando, alguém pode detectar ali que você está sendo racista por causa disso, você está sendo racista por causa daquilo. Então, tem coisas que você não pode procurar, né? Não pode colocar, você precisa tomar um cuidado muito grande com isso, né? Nós já vimos vários casos aí, por exemplo, de pessoas que foram fazer anúncios e acabaram colocando, a pessoa não pode ter piercing, a pessoa não pode ter tatuagem, a pessoa não pode ter assim, não pode ser assado. Isso agora você não pode fazer porque você está, de uma certa forma, você está sendo racista ali com determinadas pessoas, com determinadas atitudes. Então, precisa tomar muito cuidado com isso na hora de colocar, né? Para que você não tenha não tenha problemas, tá? Mas também é muito claro, é muito certo, né? Que dependendo do você tem uma postura diferente para aquele cargo, né? Isso também precisa ser levado em consideração e precisa ser analisado, tá? Mas precisa tomar muito cuidado com o que você vai colocar, de que forma que você vai colocar, para que você não enfrente nenhum tipo de dificuldades, tá? Porque todo mundo, afinal, tem direito de trabalhar, todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem aí conhecimentos e tem habilidades, né? Independente de cor, raça, credo, tamanho, enfim, qualquer tipo de coisa. Sobre triagem de currículos, né? Nós precisamos levar em consideração o desenho do cargo que está sendo, que está vago, e fazer uma triagem meticulosa, tá? Descarte, pelo menos para esta vaga, os currículos que não apresentam as habilidades ou a experiência necessária. Quando você coloca uma determinada vaga, você vai receber aí uma enormidade de currículos, tá? Um monte de gente vai te mandar currículos, né? Tem gente que, infelizmente, atira para todos os lados. Precisa tomar muito cuidado com isso,
Às vezes você recebe 3 currículos de um mesmo candidato com vagas diferentes, né? Então, você percebe ali claramente que aquela pessoa está desesperada, ela está tirando para todos os lados, né? Falando agora pelo lado do funcionário. Ó, não faça isso, tome muito cuidado com isso, né? Porque se de repente o seu currículo cair no mesmo lugar, fatalmente o seu currículo vai ser descartado, porque a pessoa vai perceber que você está desesperado, que você está tirando para todos os lados. A recomendação é, faça o seu currículo, invista no seu currículo, invista naquilo que realmente você domina, naquilo que realmente que você faz. Então, você investe nisso, tá? Faz curso de especialização, 1, 2, 3, 10 cursos, se for possível, se especializa. Procure empresas para você estagiar, para você trabalhar, mas sempre vá naquela vaga, naquilo que realmente que você faz, sabe fazer bem, tá? Porque já aconteceu também de a pessoa mandar 2, 3 currículos e acabar, infelizmente, sendo descartado, porque aquilo mostra um desespero da pessoa, né? Eu quero fazer qualquer coisa, e aí não é bem por esse lado que funciona, tá? Depois você tem uma entrevista prévia, né? Ela pode ser feita por telefone ou, na atual conjuntura, você pode usar Skype, você pode usar uma outra plataforma, você pode usar o Google Meet, você pode usar o Zoom, você pode usar o próprio Microsoft Teams para fazer aí uma entrevista mediante o que nós estamos passando, tá? Aqui você também vai selecionar os candidatos que realmente possam se interessar pela vaga, descartando aqueles que não estiverem abertos para as possibilidades dispostas a continuar na seleção. Isso também acontece, né? Você está oferecendo uma vaga, tal, e aí você fala, olha, você pode viajar, você pode passar o final de semana fora, você pode trabalhar depois das 10, das 11, da meia-noite, tal, não sei o quê. Então, às vezes, a pessoa não pode. Então, infelizmente, ela é descartada, porque você precisa de uma pessoa que tenha realmente aí uma grande disponibilidade, tá? Aí você vai fazer a seleção dos profissionais, né? É uma etapa que aí você conhece um pouco mais da característica do selecionado, que vai passar, aí nessa hora ele vai passar por dinâmica, por testes, né? Para você conhecer o perfil do trabalhador, saber deles das habilidades e das competências do candidato. Ali atrás você teve uma entrevista, você conversou com o candidato, você fez uma série de perguntas, ele respondeu uma série de perguntas, mas agora você, nessa seleção de profissional, o que você está fazendo? Você selecionou alguém lá atrás, né? Primeiro você selecionou por currículos, depois você fez uma seleção pela entrevista, né? Você descartou mais alguns, e agora você vai pegar esses que sobraram e vai fazer uma nova seleção aqui, né? Vai colocar um estudo de caso, vai colocar numa dinâmica em grupo, para conhecer um pouco mais das habilidades desse possível candidato, né? A competência que ele tem, como é que ele age mediante determinadas situações. Então, você meio que coloca ele à prova ali, né? E claro que dessa seleção vão sair mais alguns funcionários, vão sobrar outros tantos, né? E sobrando esses tantos, você tem aí a entrevista com os finalistas, né? Então, vamos supor que aqui você tinha 5 funcionários, você descartou 2, sobraram 3, né? Então, esses 3 agora, você vai conhecer um pouco mais e vai fazer uma entrevista um pouco mais profunda, e aí você, claro, vai sentar cara a cara com esse provável candidato, vai conversar com ele, né? Só que esse cara a cara, você não pode chegar aí com os pés no peito dele, né? Tem que deixar o candidato tranquilo, o candidato à vontade, né? Porque se ele ficar muito nervoso, o que naturalmente acontece, né? O entrevistador também leva isso em consideração, o nervosismo, ele está nervoso, principalmente se ele está sem trabalhar há muito tempo, está desempregado há um bom tempo, ele está nervoso ali, ele está ansioso, ele está nervoso, né? Ele quer dar o melhor de si, né? Ele quer mostrar que realmente ele domina a área, então você precisa deixar esse cara bem tranquilo, bem sossegado, bem à vontade, para que ele tenha a chance de expor aí as suas habilidades de forma natural, uma forma tranquila, né? Mas não deixar de ter o controle da conversa. O controle da conversa é seu, é você que está entrevistando, não é ele,
tá? Então, você pode até deixar ele tranquilo e sossegado, mas você mantém ali a rédea curta, tá? O domínio é seu, tá? Você tem que lembrar também que o controle da entrevista é do selecionador, seu, tá? Que ainda busca descobrir as habilidades do candidato, né? Então, o fato de você dar uma liberdade a ele, deixar ele à vontade, não significa dar a ele o domínio desta conversa. O domínio é totalmente seu, é você, entre aspas, que manda ali no pedaço, e não ele, tá? Não pode inverter esse papel. Aí você vai passar a fazer a contratação e a integração desta pessoa. Isso é importantíssimo, né? A integração. Quantas vezes nós começamos a trabalhar numa empresa que não nos foi explicado onde era pelo menos o banheiro, né? Então, eu já vi gente passar horas, coitado, ali sentado, com uma vontade tremenda, mas ninguém tinha dito a ele onde era o banheiro, e ele, coitado, por sua vez, né, todo mundo trabalhando, ele totalmente deslocado, também não tinha coragem de perguntar onde era o banheiro e ficou ali, né, sofrendo. Então, isso é uma situação muito desagradável, né? Na hora do almoço, todo mundo levanta para almoçar e larga o pobre do coitado ali, né? Então, isso é uma situação muito desagradável, né? É muito chato tudo isso, tá? Então, você precisa fazer uma integração desse contratado, né? A integração desse funcionário, mostrar a ele a empresa, mostrar a ele onde é o refeitório, mostrar a ele onde são os departamentos, onde fica o recursos humanos, apresentar as pessoas-chave da empresa, né? Enfim, mostrar ali tudo que você precisa mostrar, né? É a mesma coisa que você recebe alguém na sua casa, né? Pô, vem cá conhecer minha casa. Aí você anda com a pessoa, olha, aqui é a cozinha, aqui é a sala, aqui é o quintal, esse aqui são os quartos, aqui é minha área de lazer, tal. Na empresa é a mesma coisa, você precisa dar um giro com esse funcionário, tá? Empresas de grande porte, às vezes a pessoa chega a passar até uma semana de integração, né? Não é um dia, não são horas. Às vezes ele passa uma semana de integração, às vezes até mais, dependendo do setor que ele vai trabalhar, né? Então, é passado a ele vídeos, né? Cada dia ele está num departamento, cada dia ele está fazendo integração de uma determinada forma, às vezes vai conhecer uma filial, às vezes vai conhecer um outro local, porque vai fazer parte ali do seu dia a dia. Então, é essencial toda essa integração, todo esse primeiro momento, né? Esse primeiro dia de trabalho é importantíssimo para quem está começando, tá? E, por fim, uma das coisas que as empresas não fazem, tem uma grande dificuldade, né? Ou deixam para lá, e infelizmente isso é frustrante para quem está esperando aquela resposta, é o feedback para os reprovados, né? É uma coisa chata, né? É uma coisa que ninguém gostaria de fazer, assim como também demitir funcionários, mas, infelizmente, faz parte, né? E pode ter certeza que esse feedback que você dá para um reprovado, para ele é um alívio, é uma coisa muito boa, né? Porque às vezes ele fica ali esperando, ele está ansioso, né? Ele cria expectativa. Por exemplo, agora na época da pandemia, onde as pessoas estão procurando emprego, às vezes demora muito para vir a resposta, mas ele cria aquela expectativa que não, é a pandemia, está todo mundo com dificuldade, está todo mundo assoberbado de trabalho, fazendo muita coisa, e ele fica naquela esperança um dia atrás do outro, um dia atrás do outro, e muitas vezes a pessoa já foi contratada. Então, é importantíssimo você ligar para a pessoa, você enviar uma mensagem para a pessoa, enviar um e-mail para a pessoa, dizendo que, infelizmente, ela não foi contratada, né? Mas que o currículo dela está lá, que ela pode se candidatar a uma outra vaga, participar de um novo processo de recrutamento e seleção, que as portas da empresa estão abertas para ela, que não foi fechado, né? Assim você deixa uma ótima impressão, a sua empresa deixa uma ótima impressão, né? O funcionário também, mesmo ele não sendo contratado, ele fica com uma boa impressão da empresa, porque ele percebeu que a empresa deu um feedback, deu um retorno a ele. Tudo isso é muito importante, né? Porque às vezes ele está ali esperando, ele pode... às vezes ele deseja trabalhar naquela empresa e ele abre mão de outras possibilidades, né?
e de repente ali não dá certo. Então, isso realmente atrapalha a vida das pessoas. Se você fizer uma ligação, melhor ainda, né? Porque você está conversando com a pessoa. Isso é excelente. Mas se você não quiser, por determinados motivos, fazer a ligação, e você vai fazer um e-mail, vai enviar essa notícia para ele através de um e-mail, através de uma mensagem, então também faça isso de uma forma calorosa, né? Não faça esse e-mail de uma forma muito fria. Olha, infelizmente a vaga foi preenchida, obrigado, até logo, boa sorte. Não, faça um e-mail, né? Diga que o currículo dele é bom, mas infelizmente não foi possível para aquela vaga, mas pode ser para uma outra vaga, né? Foi uma outra pessoa que foi escolhida para aquela vaga, cujo perfil se adequava melhor, tal, mas para ele não continuar, para ele continuar na busca, para ele não desistir, né? É gostoso você escutar isso, né? A pessoa que está ali do outro lado, a gente precisa ter um pouco de empatia, se colocar no lugar da pessoa, né? Então, você está com problemas, você está precisando de emprego, você está necessitando daquilo. Então, você recebeu uma notícia dessa, embora seja uma notícia triste, né? Mas é uma coisa que pelo menos vai te aliviar. Você fala, bom, já contrataram, ótimo, então acabou, morreu o assunto, vou embora, vamos para a próxima, tá? No processo de admissão, uma coisa importante que não pode faltar, tá? É o exame admissional. Nunca contrate alguém antes dele ter feito o exame admissional, tá? Deus o livre guarde, você contratou alguém, ele começou a trabalhar, tropeçou num pé de cadeira, caiu, se machucou e não tem o exame admissional, você está com um problema enorme nas costas, tá? Então, no primeiro dia de trabalho, a pessoa já tem que ter o exame admissional feito, tá? Já tem que estar ali, trazendo para a empresa, ou já entregou para a empresa, tudo certo, isso não pode ficar para trás, tá? Dependendo também do cargo que a pessoa vai trabalhar, né, da função que ela vai ocupar, outros exames podem ser pedidos, tá? A empresa pode pedir, né? Audiometria, exame psicotécnico, alguns exames de laboratórios, raio-x, tá? Tudo isso ela tem direito a pedir esses exames, tá? No caso de mulheres, no caso do sexo feminino, a empresa jamais pode pedir um exame de sangue para detectar se aquela candidata, se ela está grávida ou não, tá? Isso não pode acontecer, tá? Isso é proibido por lei, né? Você está discriminando a pessoa, tá? Por lei, né? Isso não pode acontecer, tá? Mas a empresa pode pedir uma série de exames, né? Dependendo da função que a pessoa, porque ela precisa também garantir aí a atividade da pessoa, né? Em termos médicos, né? Ela precisa saber se a pessoa está em condições de desenvolver um determinado trabalho, tá? Vamos dizer que, vamos pegar uma empresa química, tá? Você tem um determinado problema de pulmão, sei lá, você tem asma, bronquite, alguma coisa, e você vai trabalhar numa empresa química, ok? Então, você precisa saber que você tem esse problema. A empresa precisa saber que você tem esse problema, porque se você vai trabalhar numa empresa química, dependendo de qual setor você vai trabalhar, você vai ser exposto a agentes nocivos e você vai ter um problema enorme, né? Isso se você não vier a falecer, tá? Então, a empresa também precisa ter essa preocupação, tanto por parte de empresa, como também por parte de funcionário, tá? Sobre o Vale Transporte. O Vale Transporte, ele é obrigatório? Sim, o Vale Transporte, ele é obrigatório, tá? De acordo com a legislação, a empresa é obrigada a conceder o Vale Transporte ao funcionário que necessite utilizar o transporte público, não havendo distância mínima nem número máximo de passagem. Então, se você mora no interior e vem trabalhar em São Paulo, tá? E você toma 3 conduções, 2 ônibus, mais o metrô e mais o trem, a empresa é obrigada
a arcar com o Vale Transporte, tá? O preço da tarifa é o estipulado pelo poder público, tá? A empresa não pode estipular aí um determinado valor para te dar. É o poder público que determina o valor da passagem, né? Para que você possa obter aí o benefício. Então, você precisa informar a empresa, o trabalhador vai ter que informar a empresa, formalmente, o endereço e o número de condições que ele vai pegar diariamente para que ele chegue no trabalho. Ida e volta, tá? O Vale Transporte também, empregados domésticos ou empregados temporários, também têm direito ao Vale Transporte, desde que sejam contratados pela CLT, ok? O uso indevido do benefício pelo colaborador é uma falta grave que pode acarretar demissão por justa causa. A ausência do pagamento de passagens pela empresa pode gerar problemas legais. Então, veja, todo mundo tem direito, todo mundo tem obrigação, ok? Se eu pegar o meu Vale Transporte, vender meu Vale Transporte, comprar bebida com meu Vale Transporte, comprar comida com meu Vale Transporte, jogar no jogo do bicho com meu Vale Transporte, eu posso ser demitido por justa causa. Ao mesmo tempo que se a empresa não te pagar o Vale Transporte, ela está tendo problemas e ela vai ter problemas legais aí, tá? Como é que é feita a divisão dos custos do Vale Transporte? Muito bem. A lei estipula que o empregador pode descontar até 6% do salário básico do funcionário referente ao valor do Vale Transporte. Caso o valor do benefício seja menor que essa porcentagem, é considerada a quantia mais baixa. Se o custo ultrapassar os 6%, a diferença é paga pelo empregador, tá? Então, por exemplo, é importante destacar que o cálculo não inclui comissões ou outras variáveis. Assim, se o funcionário recebe um salário fixo, por exemplo, de 1.500 mais 500 de gratificação, o valor máximo a ser descontado é R$90, ou seja, 6% em cima de 1.500. A gratificação não pode entrar, tá? Além de se atentar ao é preciso saber que o Vale Transporte não configura rendimento tributável e não entra para a conta de contribuição previdenciária ou fundo de garantia, tá? Eu posso oferecer o Vale Transporte com cartão? Posso, né? Não é recomendável fazer o pagamento do Vale Transporte em dinheiro, já que é proibido por lei. A única exceção são os casos nos quais existe a falta de passes pela empresa fornecedora. Então, por exemplo, de repente você mora no interior, e você toma um ônibus. Vamos supor que você mora lá em Campinas, trabalha em São Paulo, né? Ou trabalha aqui em Santo André. Então você toma um ônibus de Campinas para São Paulo e depois você vai tomar o metrô e você vai tomar o trem para chegar em Santo André, tá? O metrô e o trem tem Vale Transporte, você pode fazer por cartão. Mas o ônibus de Campinas até São Paulo não tem. Então, esse valor do ônibus você pode pagar em dinheiro. Já o trem e o metrô daqui você não pode fazer em dinheiro, você tem que fazer através do cartão ou passe, tá? O ideal é que a concessão do benefício seja feita por meio de um cartão, com o qual a empresa tem mais praticidade para gerenciar os créditos, podendo inclusive aproveitar as passagens não utilizadas em meses anteriores devido às faltas ou às folgas de um determinado funcionário, tá? Então, você não pode pagar o Vale Transporte em dinheiro, tá? Você tem que pagar em cartão, a não ser que a empresa tenha o Vale, tá? A outra coisa é que a empresa só pode descontar de você 6%. O que passar de 6%, a empresa tem que arcar, tá? Então, por exemplo, naquele exemplo dos 1.500, ela só pode descontar de você R$90. Vamos supor que você gaste R$200 de Vale Transporte por mês, a empresa vai descontar de você 90
e ela vai arcar com 110. Em contrapartida, se você gasta 60, por exemplo, de vale transporte, ela vai te descontar os R$60, né? Não tem vantagem nenhuma aí, né? Os 6% dá 90, mas se gasta 60, ela vai descontar R$60 seu, né? Então, nesse caso, você não tem nenhum tipo de vantagem, tá? Ok? Alguma pergunta? Não. Não. Professor, Oi. e como o senhor me passar esse slide depois? Já está lá disponível para vocês, tá? Tá. Está lá no AVA, na seção 3.1, material utilizado na aula de hoje, aula número 7. Esse material já está lá, tá? Bom, vocês têm uma atividade para fazer, ela vale 750 pontos. Essa atividade ela está na unidade 3, na seção 1. Eu coloquei aqui até às 11 horas, mas eu vou liberar essa atividade para vocês até às 13 horas, tá? Em virtude do problema que nós tivemos de acesso hoje, então eu vou dar mais 2 horas para vocês fazerem a atividade. Então ela vai até às 13 horas. Então, por favor, não perca o prazo. Tudo bem? Tudo Tá bem. bom. Tá. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês aqui, tá? E pedir para vocês comentarem com seus colegas, que é importante. Talvez alguém já tenha até comentado com vocês que começou a avaliar, tá? O avaliar é uma coisa importante, tanto para os alunos e principalmente para a instituição. Todas as vezes que você entra lá na sua área restrita, no seu AVA, você vai ver que tem um banner lá do avaliar, tá? Eu pediria a gentileza que vocês preenchessem esse avaliar o mais rápido que vocês puderem, tá? Você vai levar 10 minutinhos. O prazo foi diminuído, né, em virtude das aulas estarem sendo agora por via remoto. Muitas das perguntas foram abolidas, foram mudadas, porque não atendem o modelo do presencial, elas tiveram que ser adequadas ao modelo agora por aula remota, tá? Como a turma é pequena, é necessário que basicamente todos vocês precisam preencher o avaliar, tá? Isso é muito importante para mim, tá? Porque senão eu sou cobrado por causa disso também, né? Se vocês puderem preencher o avaliar, tá?